Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 29 de agosto. Temos o jogo da volta do Internacional, super importante para o Inter contra o Bolívar para garantir vaga ou para confirmar a vaga na semifinal. Também temos o jogo da volta do Corinthians, num cenário e num ambiente hostil contra o Estudiantes de La Plata, na Argentina. O Corinthians precisa pelo menos jogar ali com um regulamento debaixo do braço para conseguir chegar na semifinal. Temos Copa da Liga Inglesa, alguns times bem conhecidos no cenário da primeira e da segunda divisão da Inglaterra jogando. Temos a parte final também no jogo da volta da pré-Champions League e a Arábia Saudita, time do Cristiano Ronaldo, time do Firmino jogando. E eu espero, como sempre, conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos às 15 horas na Arábia Saudita, onde temos, assim como ontem, dois super favoritos em campo. O Al-Ahly joga contra o Al-Ta'i e o Al-Nassr joga contra o Al-Shabaab. Diferente de ontem, os adversários, nenhum deles, tem uma intenção de montar panelas, ou seja, de trazer super estrelas, como Al-Ahly, Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal, e até o Al-Ittifaq dá para colocar nesse cenário que era adversário do Al-Hilal ontem, né? Nesse caso, o Al-Shabaab e o Al-Ta'i, pelo menos do que eu tenho lido, não tá aí com uma intenção, não estão com uma intenção de trazer super jogador. Mas as cotações de Al-Ahly e Al-Nassr são exatamente as cotações de ontem entre Al-Hilal e do Al-Ittihad. Então, pelo visto, vai ser uma tendência. Toda vez que um super time da Arábia Saudita jogar contra um time não favorito, essa cotação deve estar próxima de 1,22. E a gente vai ter que saber lidar com isso, tá? Então eu tenho aqui, primeiro, o Al-Ahly, que é o time do Firmino, que eu já comentei com vocês que tem um elenco muito, muito forte, que deve trazer mais jogadores ainda. Pego o Al-Ta'i, que é uma equipe bem mais acessível, e o Al-Nassr contra o Al-Shabaab. Vamos começar com o Al-Ahly. A expectativa para esse jogo, óbvio, aqui a gente não vai demorar muito, é vitória do favorito, né? Porém, se você é trader, você vai precisar pensar num cenário, se você é punter, vai precisar pensar em outro, né? O que eu já te adianto de uma vez, é muito provável que essas equipes elas tenham muito mais domínio de jogo. O que a gente tem que dosar é a parte defensiva. Eu sempre começo analisando um super favorito pelo que ele consegue produzir ou talvez pelo que ele consegue não permitir defensivamente. E eu já fiz algumas críticas a essa equipe aqui, do Al-Nassr, por não se reforçar tanto defensivamente. Pelo visto agora, com a chegada do Laporte, isso pode melhorar um pouco, mas ainda dá para melhorar um pouco mais, porque quando uma equipe ela é muito forte na parte ofensiva, mas ela não se reforça defensivamente, você costuma ter uns buracos no campo, né? Não é à toa que o Al-Nassr vem sofrendo gol com muita frequência. Mas, falando sobre o Al-Ahly, com esse tipo de cotação, a gente pode, se você é trader, trabalhar com o nosso querido benefício da dúvida, que é, eu não vou me iludir com um time ou um super time que está sendo montado, e aqui eu não vou nem chamar de peso de camisa, porque o Al-Ahly não tem peso de camisa, ele tem peso de jogadores, e vou trabalhar de olho fechado. Não, não é isso que você deve fazer. Com uma cotação de 1,22, independente se é o City, se é o Bayern, verifica como é que o time está jogando. Para você trabalhar no ao vivo, para você trabalhar numa bolsa esportiva, você precisa que o mercado ele tenha confiança no que ele está acontecendo dentro de campo, que a expectativa do mercado esteja sendo suprida. Então, para isso, você precisa de uma equipe amassando o adversário, se impondo, e aí o mercado vai estabilizar esse preço. Ah, mas não tem tanta liquidez na Arábia Saudita. Tudo bem, isso infelizmente pode prejudicar um pouco. Por conta dessa falta de liquidez, o mercado pode mexer um pouquinho. E aqui eu estou falando do Al-Ahly, mas também considere isso como a mesma coisa no jogo do Al-Nassr, tá? Então, se eu tenho um Al-Ahly ou Al-Nassr muito dominante, já que a gente tem aqui adversários mais acessíveis, se a gente tem um favorito dominante, a gente pode ter um mercado estabilizado e isso vai favorecer com o seu benefício da dúvida, né? Com a sua leitura de jogo, para você trabalhar um back favorito, por exemplo, ou estar a favor do favorito nessas janelas de superioridade. Caso eu tenha um Al-Nassr, por exemplo, muito forte lá na frente, isso é muito frequente de acontecer, mas os contra-ataques do Al-Shabaab são perigosos, os jogadores de frente do Al-Nassr não voltam para marcar, eu vou ter um cenário de risco eminente. Então, por mais que eu tenha uma imposição do favorito, na recuperação de bola após perda, no contra-ataque, o Al-Nassr não está indo muito bem, então eu prefiro me manter de fora, tá? Quanto mais segurança o favorito te passa, principalmente defensivamente, melhor para você montar uma posição a favor dele, tá bom? Então, verifica essas situações. Se você é punter, você tem dois cenários cabíveis por aqui, independente do jogo. Óbvio que o ideal é você assistir o jogo ao vivo para você tomar essa decisão. O primeiro é, se eu considero que o meu adversário vai me fornecer a oportunidade de ganhar esse jogo por 2 gols de diferença, não tem necessidade de trabalhar com esse tipo
tipo de cotação que, na minha opinião, não é uma cotação que vai te colocar próximo do valor no longo prazo. Muito menos se você ficar duplando isso ou fazendo tripla com outra coisa. O que você pode pensar num cenário um pouco mais profissional do handicap asiático. Se eu considero que o Al Nassr é capaz de vencer o Al Shabab por 2 gols de diferença, eu posso pensar numa situação de menos 1,25, que está pagando próximo de 1,55, já é bem melhor. Caso o Al Nassr vença por 1 gol de diferença, você tem metade da sua stake perdida. Se ele vencer por 2 gols, você tem lucro, entende? Eu acho interessante você pensar nesse tipo de cenário. E dá também para pensar numa valorização. O Al Nassr não começou tão bem, a cotação do menos 1,25 melhorou, você pegou ela próximo de 2. Excelente, né? Porque realmente é esperado que tanto o Al Ahly quanto o Al Nassr vençam os seus jogos com mais facilidade, com 1, 2, 3 gols de diferença. É o que é esperado. Fora disso, é muito difícil de acontecer, porque são equipes realmente que foram montadas para disputar o campeonato, né? Então, quando elas jogarem entre si, talvez a gente tenha oportunidade de cotações maiores, mas enquanto elas estão jogando com equipes mais acessíveis, eu acho que é isso que a gente tem que ficar de olho. E a mesma coisa vale aqui para o Al Ahly. Vamos dar uma olhada nessa cotação do Al Ahly em casa. O menos 1,25 do Al Ahly está próximo também de 1,55, 1,50 em algumas casas de apostas por aqui, tá? Então dá para você pensar nesse cenário, mas não no pré, de preferência ao vivo, porque aí você consegue identificar se de fato existe imposição. Para você trabalhar a favor de uma equipe no handicap asiático, você precisa que ela esteja de fato se impondo, porque você está colocando uma desvantagem para ela. Você não vai querer trabalhar a favor de uma equipe com desvantagem se essa equipe estiver tomando pressão do adversário, não é? Então, você espera para ver se isso está acontecendo. Nesse tempo que você está esperando, você pode também ter uma valorização desse mercado para você pegar uma cotação um pouco mais alta. Então, nos dois cenários, eu gosto de pensar nesse menos 1,25, tá bom? E o segundo cenário é, se durante ali a sua percepção você não tá vendo o favorito jogando tão bem, nem o Al Ahly, nem o Al Nassr, e eu tenho o não favorito saindo na frente, aí você pode pensar numa dupla chance a favor do favorito, que tá perdendo o jogo. Ou seja, se ele empatar ou virar, você tem lucro. Aí é um cenário interessante para você acompanhar no ao vivo, beleza? Os últimos jogos do Al Ahly já começou aqui com 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, 7 gols marcados e 2 gols sofridos. E os últimos jogos do Al Nassr, o Al Nassr já começou tendo problema, mas aí ele acabou enfrentando a equipe do Al Ittifaq e do Al Tahrum. Contra o Al Tahrum tomou 2 gols de contra-ataque, que é o que eu comento com vocês, por isso que é o perigo, né? Se reforçar defensivamente talvez seja a situação primordial do Al Nassr, mas no último jogo ele já conseguiu colocar 5 gols aqui no Al Fateh, então também é uma equipe muito cotada para vencer essa partida. Às 19 horas, o Inter faz o jogo da volta contra o Bolívar para confirmar, assim é o que todo mundo espera, a sua vaga na semifinal da Libertadores da América para enfrentar ou o Fluminense, que venceu o Olímpia por 2-0, ou o Olímpia, né? É uma situação onde o Fluminense tem uma vantagem também muito grande. O Bolívar é uma equipe muito forte na Bolívia. Era esperado que o Bolívar complicasse um pouco mais a vida do Inter, mas o Inter jogou muito bem, principalmente na parte defensiva. O gol do Valência foi um bônus, foi uma jogada completamente individual, com alguma falha talvez defensiva do Bolívar na cobertura, mas o gol foi um bônus, porque o Inter mesmo ganhou esse jogo, ou conseguiu trazer toda essa vantagem, parece uma vantagem pequena, mas é uma grande vantagem, pelo nível de jogo defensivo, tirando os espaços do Bolívar pelo meio, obrigando o Bolívar a jogar pelas beiradas do campo, não é à toa que o Bolívar goleou em escanteio, mas não fez gol, e também na parte de bola aérea o Inter jogou muito bem. Catimbou, fez o jogo que precisava fazer, um jogo grande de Copa, e a gente tem que tomar cuidado na hora de ter a percepção do Inter nos pontos corridos do Brasileiro e nos jogos de Copa. O Internacional não está focado no Brasileiro, o Inter está focado na Copa Libertadores. Então muito cuidado, vou apresentar alguns dados aqui do PDF de apoio do Campeonato Brasileiro, você vai perceber que o Inter ele gera alguma desconfiança, mas a gente tem que saber dosar. O Inter está focado na Copa, ok? 1,22 é a cotação do Inter. Aí você vai me perguntar, é justo? Tem valor? É muito difícil a gente responder isso de forma aleatória, sem que a gente entenda o contexto. O contexto é de um Bolívar, que quando joga fora da altitude, ele não é tão forte assim, continua sendo um time organizado, mas ele não é um bicho-papão como é na altitude. O Internacional vai ter a vantagem de poder jogar no contra-ataque, afinal de contas o Bolívar vai ter que se expor, e o Inter é um time forte de contra-ataque, talvez por conta do Campeonato Brasileiro ser muito mais amarrado, o nível das equipes ser mais parecido, a gente não consiga ver o Internacional tão forte nos contra-ataques. Talvez pelo futebol brasileiro ser mais amarrado, com níveis de enfrentamento um pouco mais parecido, a gente não consiga perceber essa qualidade do Inter no contra-ataque. Mas o Internacional é um time muito bom nesse fundamento. Também é um time muito bom em fazer a bola girar, em controlar o jogo. Foi assim contra o Flamengo, por exemplo, agora no Maracanã. O Inter contra o Flamengo, o Inter muito reserva,
conseguiu colocar algumas peças para poder fazer o jogo girar, fazer o tempo passar. Ou seja, você vai matando ali o seu adversário aos poucos, né? O Inter é bem paciente e é bem maduro nesse aspecto. E vai ter, obviamente, espaço quando o Bolívar. E vai ter, obviamente, quando o Bolívar partir para o desespero, e vai chegar um momento que o Bolívar tende a partir para o desespero, né, pelo menos é a expectativa, o Inter vai ter esse momento de poder aproveitar os contra-ataques. Então vai se desenhando sim um cenário onde essa cotação do Inter faz sentido, tá bom? Vamos dar uma olhada no PDF de apoio. Perceba a diferença do Internacional no Brasileiro. O Inter vence pouco, o Inter sai pouco na frente do placar, mas ainda assim é uma equipe de defesa mais sólida, falha em marcar com muita frequência, o 40% ali ficou em quase todos os quesitos, né? E tem um ambas marcam também mais reduzido. O Bolívar fora de casa, 2 vitórias, 18% de vitória apenas, 45% das vezes sai na frente do placar, até um pouquinho mais do que o Inter, ficou sem sofrer gol em menos jogos e falha menos em marcar, ou seja, tem um ataque que produz um pouco mais do que o Internacional. O Inter não é superior no primeiro tempo, também não é muito superior no segundo tempo, e a gente tem características interessantes do Bolívar, que é o chute de fora da área. Não acho que o Inter venha só para se defender, para fornecer essa possibilidade aqui do Bolívar, mas é uma coisa que o Inter tem que cuidar. Não pode liberar tantos espaços para o Bolívar finalizar, porque é uma equipe que consegue produzir bastante nesse fundamento, mas de resto são situações bem comuns. Se a gente olhar só isso, a gente vai olhar para o Inter e falar, não, essa cotação não vai ter valor, porque o Internacional no Brasileiro, ele não faz jus ao que está apresentando nessa cotação. Porém, de novo, o Inter está focado na Copa. E esse Inter que vai enfrentar um Bolívar não é o Internacional do Campeonato Brasileiro, ok? Agora vamos dar uma olhada no desempenho do Bolívar fora de casa, nos quesitos de Copa, né, que é o mais interessante. O Bolívar, ele foi visitar o Barcelona de Guayaquil na Copa Libertadores e ele perdeu por 2-1. Começou perdendo o jogo, teve um pênalti perdido pelo Barcelona, teve mais um pênalti perdido pelo Barcelona, olha só, já podia estar 3-0. Empatou o jogo e depois o Barcelona voltou à frente do placar. Depois foi visitar o Cerro Porteño, que não vive boa fase, venceu por 4-0, tá? Cerro Porteño, adversário que hoje não vive boa fase, mas é um adversário de história. Depois pegou o Palmeiras, tomou 4 do Palmeiras também, time organizado, mas não tão forte como eu falei. E foi enfrentar aqui o Atlético Paranaense, perdeu de 2-0. Esse 2-1 aqui é porque o Flashscore considera, né, a vitória por pênalti como um gol, ok? Para dar a classificação aqui. Então perdeu para o Atlético por 2-0. Esperava mais o Atlético Paranaense nesse jogo, tá? Mas o cenário do jogo do Atlético Paranaense, onde o Bolívar conseguiu se classificar com uma derrota, ele não é parecido com o cenário do Inter, porque no jogo de ida, o Bolívar tinha vencido o Atlético lá na altitude por 3-1. E a obrigação de vitória era do Atlético Paranaense. Então o Bolívar jogou encolhido, né? Ficou ali tentando se segurar e só tomou 2 gols, levou para os pênaltis. Teve até um gol mal anulado, na minha opinião. Porém, contra o Internacional, a obrigação é do Bolívar. E sim, existe aquela questão, não precisa ir para cima com tudo, porque um gol só já basta para tentar levar esse jogo para os pênaltis, então o Bolívar pode jogar de uma maneira um pouco mais consciente. Ok, mas se você for muito permissivo e ficar naquela, não, daqui a pouco eu marco um gol, eu tô só preparando, eu tô só organizando, o Inter pode fazer um gol e a situação do Bolívar pode piorar ainda mais. E o Inter não vem para se defender no Beira-Rio. Não achem isso, tá? Não acho que o Inter vai jogar com nenhum tipo de regulamento debaixo do braço. Acho que o Inter vem para amassar o Bolívar e não dar chance para ele se classificar. Qualquer coisa diferente disso é um risco que o Inter vai correr de bobeira. Porque se o Internacional faz o primeiro gol, a obrigação do Bolívar em ter que fazer 2 gols no Inter fará com que o Inter tenha muito mais probabilidade de fazer o segundo gol no Bolívar, né? Então, pensando num cenário de trade, talvez seja sim um jogo onde você consiga encontrar uma superioridade do Inter no primeiro tempo. Só que essa superioridade pode não se manter o tempo todo. Então é interessante que você trabalhe já com a expectativa de que essa janela de superioridade pode ser um pouco mais curta. Se ela for maior, óbvio, excelente. Você vai manter a sua posição, tá? O Internacional com uma cotação de 1,22, para que ela se mantenha, para que ela ande de lado, como a gente gosta de dizer numa bolsa esportiva, você precisa de imposição, finalização e recuperação pós-perda. O Bolívar não pode respirar. Qualquer coisa diferente disso, o Bolívar criando contra-ataque de maneira perigosa ou o Bolívar com posse ofensiva, fará com que essa cotação do Inter suba e eu não te aconselho a estar a favor nesse tipo de situação, tá bom? Se você é Panther, eu até te indicaria a vitória do Inter, mas não com essa cotação. O melhor cenário para você trabalhar uma vitória do Internacional seria o Inter jogando com uma cotação muito mais alta, mas para isso você teria que colocar algum tipo de desvantagem para o Internacional. Dá para pensar no Inter vencendo por 2 gols de diferença por aqui? Dá, porque a partir do momento que o Inter faz o primeiro, o Bolívar tem que sair e o Inter pode fazer o segundo ou o terceiro. Então você também pode pensar naquele cenário
que eu comentei na Arábia Saudita, talvez um handicap menos 1,25. O problema é que a necessidade é toda do Bolívar e existe um mundo onde o Inter pode administrar o resultado, e eu já comentei lá no início que ele tem jogadores para isso e tem qualidade para fazer o tempo passar, ok? Para não se arriscar. Então, talvez esse handicap menos 1,25 seja arriscado. O melhor cenário que eu vejo para você que vai trabalhar numa casa de aposta é trabalhar a favor de gols se o Inter sair na frente do placar, porque aí eu vou ter um Internacional com o dobro de vantagem do início do jogo. Eu vou ter um Bolívar que não vai poder esperar mais para fazer um gol de cabeça ou para encontrar um chute de fora da área e tentar levar para os pênaltis. Ele vai ter que fazer 2 gols. E aí a exposição do Bolívar, aquele bloco baixo, aquele bloco compactado, ele vai se desorganizar e o Inter vai poder acionar os seus contra-ataques em velocidade. Aí sim, Internacional na frente do placar, aí eu acho interessante trabalhar a favor de gols por aqui. Se o Inter estiver vencendo esse jogo por 1-0, é um cenário para você buscar talvez mais 2 gols nesse jogo. Agora, com esse tipo de cotação aí, numa casa de aposta eu não te aconselho trabalhar a favor do Internacional. Acredito que o Inter vença e se classifique, mas para trabalhar com esse tipo de cotação eu não vou te indicar. Às 9h30, o Estudiantes recebe o Corinthians com a obrigação de vencer o jogo por pelo menos um gol de diferença para levar essa partida para os pênaltis. O Corinthians venceu com um gol de escanteio do Gil logo no começo do jogo na Neoquímica Arena. O Estudiantes é um time muito chato, muito aguerrido e muito forte no fundamento aéreo. Anota isso daí, muito forte na bola aérea. Não somente nas bolas paradas, mas nos cruzamentos para a área ou até mesmo nas finalizações laterais para a área, para remates de cabeça. Utilizando o PDF de apoio, dos dados que a gente tem do Estudiantes na Argentina até o momento dentro de casa e do Corinthians fora, a gente vê um Estudiantes com 60% das vezes saindo na frente do placar. Isso mostra muita iniciativa. Falhou em 20% em marcar apenas. Tudo bem que fez mais partidas que o Corinthians, né, em relação a dentro e fora de casa, mas mesmo assim, né, uma equipe que falha pouco, com um ataque muito forte, com mais de 1,5 gols por jogo marcado de média, e ficou sem sofrer gol em quase 50% das partidas. Tem uma média de gol sofrido abaixo de um gol por jogo. Tudo que o Estudiantes precisa é fazer um gol e não sofrer, de preferência, né? Já o Corinthians, que vem com o objetivo de chegar na semifinal, talvez com o regulamento debaixo do braço, mas podendo também explorar os contra-ataques. Não vence tanto fora de casa no Brasileiro. Foi a primeira a marcar em 36%, praticamente metade do que o Estudiantes. Não mostra tanta eficiência, tanta iniciativa no início. Falhou em marcar em quase 50% dos jogos e ficou sem sofrer gol em apenas 27%. Ou seja, tem uma média de gols sofridos maior do que a média de gols marcados. O primeiro tempo do Estudiantes é superior ao do Corinthians, com o dobro de gols, mais do que o dobro de gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias e menos derrotas. E o segundo tempo continua superior, com 4 vezes gols mais marcados, mas porém com a mesma quantidade praticamente de gols sofridos. Então é um segundo tempo mais kamikaze, é um segundo tempo mais, vamos dizer assim, mais arriscado, mais frágil defensivamente do Estudiantes, porém também mais frágil ofensivamente da equipe corintiana. E aqui a grande arma do Estudiantes, que casa bem, né? Para quem utiliza esses aplicativos de namoro, é um match, né? Os gols de cabeça do Estudiantes contra os gols sofridos de cabeça pelo Corinthians. Isso é um problema, porque se o Corinthians vem para jogar compactado com um bloco baixo, para poder talvez jogar com o regulamento debaixo do braço, como a gente costuma dizer, é provável que o Estudiantes utilize da bola aérea, a bola alçada na área, para tentar encontrar os seus gols. O Goiás sofreu muito com isso, com essa bola aérea. E a maioria dos adversários sofre bastante, fora o ambiente hostil que o Estudiantes também consegue produzir. Não é só o Corinthians que vai conseguir produzir esse ambiente. Lá fora, a torcida argentina também é muito chata e o Estudiantes vai utilizar desse fator para tentar eliminar o Corinthians por aqui. Os jogos do Estudiantes em casa contra adversários aqui na Copa Sul-Americana. Goleou o Taquari, que é um adversário mais acessível do Paraguai, por 4-0. Empatou com o Bragantino 1-1. Aqui foi um jogo difícil para os Estudiantes, mas imagino que o Estudiantes tenha tido um nível de finalização muito grande, dá para ver por aqui, ó. 15 finalizações, 6 no gol, uma quantidade de volume muito grande da equipe argentina, principalmente no segundo tempo, quando estava perdendo. 4-0 para cima do Oriente Petroleiro, da Bolívia, também mais um adversário acessível, e 3-0 para cima do Goiás. Aqui a gente já conseguiu ver também um amasso da equipe argentina para cima da brasileira. Então o comportamento do Corinthians vai ditar um pouco do ritmo do jogo. Se o Corinthians vem somente com esse intuito de se defender, ele vai fornecer aos Estudiantes tanto volume, mas tanto volume que vai acabar criando um alçapão e pode virar uma armadilha. Então talvez o melhor cenário para o Corinthians seja diminuir o ritmo do jogo, tentar tocar a bola, tentar criar de preferência com organização e não só com chutão para frente. Se o Corinthians tomar a atitude de jogar contra os Estudiantes como jogou contra o São Paulo no jogo da volta da Copa do Brasil, onde também tinha um gol de vantagem, onde o Cássio ficava tentando encontrar
encontrar o Yuri Alberto com chutão, vai dar problema. O Estudiantes provavelmente vai conseguir um volume ofensivo muito forte. E aí, se o Estudiantes fizer um gol, meus amigos, o Corinthians vai precisar sair para o jogo, porque se ele não sair, o Estudiantes vai acabar fazendo o segundo ou o terceiro. Então, para o Corinthians, é jogar com inteligência, com a qualidade, não sei se o Renato Augusto vai jogar de começo ali, mas com a qualidade de manter a bola, de tirar o ritmo do jogo, de dar uma catimbada no jogo, né? Os argentinos gostam muito de fazer isso, então o Corinthians tem que utilizar dessa arma também, porque se deixar esse volume dos Estudiantes crescer cada vez mais, vai ser perigoso, porque aí vai ser um bombardeio, vai ser muito cruzamento e mesmo o Cássio, com toda a sua qualidade, vai ter dificuldade de segurar esses caras por aqui, tá bom? Então se você é trader e vai trabalhar ao vivo, se você tiver um Corinthians com um comportamento muito defensivo, abdicando da posse o tempo todo, ou tentando ligação direta o tempo todo, não construindo a jogada, dá pra você pensar no Lei a pior equipe em campo no Corinthians, tá? Pelo menos nesse cenário. Se você é Panther, gosto de pensar também em você assistir um pouquinho do jogo para saber qual é o comportamento do Corinthians, porque o Corinthians pode vir com um comportamento totalmente diferente do que a gente está imaginando, mas se o comportamento de um Corinthians mais recuado, compactado e abdicando da bola se confirmar, gosto de pensar nesse empate anula do Estudiantes. Lembrando que o empate classifica o Corinthians, mas se ele jogar muito recuado, pode ser realmente uma grande armadilha, tá? A melhor situação para o Corinthians é criar, manter posse, contra-atacar e não deixar o Estudiantes ter tanto volume. É difícil, mas é a melhor situação possível por aqui. Nas opções de jogos extras para essa terça-feira, temos na Copa da Liga Inglesa o Wolverhampton enfrentando o Blackpool, né? Uma equipe de divisão bem mais superior por aqui, por isso a expectativa da vitória do favorito. Lembrando, como são vários jogos, a liquidez vai estar dividida, então muito cuidado, tá? Nos times que podem se complicar, o Leicester eu coloquei porque o Leicester ele tá com muito mais interesse de subir de novo para a primeira divisão do que propriamente de chegar tão longe na Copa da Liga, mas mesmo assim é favorito. Se conseguir colocar um time mais titular ou pelo menos um time decente em campo e se demonstrar um pouco de vontade, talvez ele não se complique, mas até que se prove o contrário, muito cuidado. A mesma coisa o Crystal Palace, que vai enfrentar um Plymouth. O Plymouth foi uma equipe que jogou muito na terceira divisão e agora, se eu não me engano, está na segunda divisão do campeonato inglês, exatamente, enfrentando aqui o Birmingham, o Southampton. É uma equipe que jogou muito na terceira divisão, mas eu não sei se tem condição de manter aquele ritmo na segunda. Mesmo assim, vai enfrentar um Crystal Palace, que é de primeira divisão, mas pelo que eu vi do Plymouth na terceira divisão, acho que ele pode complicar um pouquinho a vida do Crystal. E por último, Fulham e Tottenham, duas equipes de primeira divisão. O Tottenham é favorito, até jogou bem depois da saída do Harry Kane, mas o Fulham é um time chato, né, que conseguiu complicar a vida do Arsenal agora na Premier League. Estando atrás do placar com um homem a menos, conseguiu empatar, tá bom? Além disso, mercado de gols na Liga dos Campeões, onde o Galatasaray venceu o Molde por 3-2 no jogo de ida, ou seja, o Molde tem que partir para cima na Turquia e é provável que o Galatasaray tenha espaço para contra-atacar. Dá para pensar num cenário aqui de pelo menos 2 gols, principalmente ao vivo, tá? 2 bons jogos para correção de preço é Young Boys e Haifa. O primeiro jogo entre eles foi 0-0, decisão aqui para ver quem vai para a fase de grupos da Liga dos Campeões, um time da Suíça, um time de Israel, vale muito a pena ficar de olho nesse jogo para correção. E por último, o Panathinaikos, que perdeu para a equipe do Braga, e aqui é um cenário que também tem uma tendência de gols, mas o Braga venceu em casa, então como o Braga joga fora, ele pode também administrar a vantagem, né? O Panathinaikos tem que vencer por pelo menos um gol de diferença por aqui, já que o Braga venceu por 2-1. Outro jogo que cabe também a possibilidade de trabalhar correção de preço. E alguns jogos extras também estão envolvidos aqui na Copa da Liga Inglesa, são equipes conhecidas, né? Aqui um jogo parelho, o Bournemouth está na primeira divisão. Também temos a equipe do Deadpool, né? O Ryan Reynolds, se eu não me engano é assim o nome dele. O Wrexham, que está agora na quarta divisão, pegando o Bradford. Também pode ser um jogo interessante. Os jogos do Wrexham são bem curiosos de se assistir, são bem de entretenimento. O Bolton enfrenta o Middlesbrough, que também é uma equipe bem conhecida. O Birmingham, que é a equipe lá dos Peaky Blinders, enfrenta o Cardiff. O Brentford, que está na primeira divisão, pega o Newport aqui, também é uma equipe conhecida, com uma probabilidade de vitória do favorito também bem grande. Norwich, que está sempre subindo para primeira, depois caindo para segunda, 2 times de passarinho por aqui, né? Curiosamente pelo símbolo. E por último, o Leeds, que também é uma equipe conhecida da primeira divisão, que caiu agora para a segunda, pega o Salford City. Tá? São equipes da Inglaterra ali de terceira, quarta, quinta divisão, que às vezes a gente não conhece tanto, tá bom? Vale a pena ficar de olho como jogo extra, né? Não para criar tanta expectativa, afinal de contas, pela quantidade de jogos na Inglaterra hoje, envolvendo Copas, a liquidez vai estar, como a gente costuma dizer, splitada, né?
dividido. Muito obrigado pela tua companhia. Se você puder deixar o teu like no vídeo e se você não for inscrito no canal, fica o convite para você se inscrever. Vai ser um prazer ter você por aqui. Se você não é membro do canal ainda, torne-se membro para você ter acesso ao PDF de apoio, aos estudos de caso e também aos vídeos de pós-planejamento. Se você não sabe nada sobre trade esportivo ou não entendeu alguns termos que eu comentei por aqui, você vai clicar aqui em telboss.com e vai fazer o meu curso completamente gratuito. E se você não está no meu Telegram ainda, fica o convite para você acessar também. Valeu? Um grande abraço para você. Muito obrigado de novo pela tua companhia e a gente se vê na quarta-feira.